É inegável que um dos grandes charmes presentes nas histórias do Cthulhu Mythos estão ligados aos fragmentos de rituais antigos escritos em línguas alienígenas ou inumanas. O trecho mais famoso está presente no conto O Chamado de Cthulhu, escrito em 1926 e publicado 2 anos depois. No conto, a história se desenrola em torno do que se identifica como o culto a Cthulhu, um culto secreto ao grande Cthulhu, bem como suas práticas ao redor do mundo, desde eras imemoriais até os dias de hoje. Durante uma batida policial em um pântano, o conto mostra a existência de um culto em frenesi, cercado por corpos talhados com marcas estranhas e no centro uma estátua medonha. Lá, todos eles entoavam a seguinte frase: Eventualmente, o autor Lovecraft a traduz, dando como significado: em sua casa em Helm, Cthulhu morto espera sonhando. Essa língua inteligível nunca foi propriamente batizada, mas em outras 3 obras Lovecraft menciona um nome, criado por um de seus escritores favoritos, Arthur Machen. Em 1899, Machen escreveu The White People, um conto curto de horror fantástico sobre uma conversa entre 2 homens a respeito da natureza do mal. Um deles revela então um temido caderno verde que tem em sua posse. O caderno contém os escritos de uma jovem que, de forma ingênua e provocante, descreve suas memórias de quando ainda era mais nova, além de conversas que teve com a sua ama, que a iniciou em um mundo secreto repleto de folclore e magia ritual. No caderno, a jovem faz alusões crípticas às ninfas, aos dolls, às vulas, às cerimônias brancas, verdes e vermelhas, e também aos caracteres Aklu, às línguas Shu e Xian, aos jogos Mau e a um jogo chamado Cidade de Troia. Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal dedicado a explorar os mundos fantásticos da literatura, do cinema e dos games. Hoje iremos explorar um pouco mais sobre a língua Aklu, o idioma dos grandes antigos, falando um pouco sobre sua origem e o mistério que o cerca. Roteiro inspirado em um artigo do blog Mundo Tentacular. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas é muito importante para a gente. Na realidade, a língua Aklu nunca passou de referências em algumas evocações. Arthur Machen apenas cita a existência de caracteres Aklu em seu conto, mas essa referência serviu para incendiar a imaginação de Lovecraft. Por conseguinte, ele menciona essa linguagem em 3 outros contos: O Horror de Dunwich, escrito em 1928, O Diário de Alonzo Typer, escrito em parceria com William Lumney, em outubro de 1935, e O Assombro nas Trevas, escrito em novembro de 1935. Machen não fez nenhuma menção nem tentativa alguma de explicar o que são os caracteres Aklu, ou como, onde ou por quem eles são usados. Já Lovecraft, no Horror de Dunwich, os menciona 2 vezes, em uma única passagem encontrada no diário de um dos personagens, onde está escrito: Hoje aprendi o Aklu para o Sabá, mas não gostei. Ele pode ser respondido das colinas, mas não do ar. E imagino como irei parecer quando a terra for limpa e não houverem mais nela seres terrenos. Aquele que veio com o Aklu Sabá disse que eu posso ser transfigurado,
já que muito do exterior ainda precisa ser trabalhado. Nesse trabalho, Lovecraft uniu a linguagem Aklo ao termo Sabá, que é o termo judaico para hoste ou exército, e é usado exclusivamente para designar Deus como sendo o Senhor das hostes ou o Senhor dos exércitos. Lovecraft teve acesso aos livros de Eliphas Levi, como o Dogma e o Ritual de Alta Magia, e de lá utilizou o termo Sabá. O Sabá dos feiticeiros, então, foi usado por Lovecraft em seu romance O Caso de Charles Dexter Ward. O nome Sabá aparece precedido de um dos títulos de Deus, Adonai Sabá, e Elohim Sabá, respectivamente. O nome parece ser usado para rituais de necromancia ou a confecção de amuletos que necessitam de rituais que envolvam sangue. Algo perfeito para os contos de Lovecraft, mas que no texto, como ele o colocou, parece um pouco deslocado. Uma hipótese é que ele tenha usado a palavra Sabá no lugar da palavra original Saba, um termo utilizado para designar popularmente a Conferência das Feiticeiras, um assunto tratado com exaustão e em todos os detalhes góticos nos livros de Levi. Assim, ter aprendido as runas para o Sabá e aquele que veio do Sabá talvez fizessem mais sentido, mas isso é indiferente no momento. No segundo conto que escreveu com Lumley, O Diário de Alonzo Typer, Lovecraft menciona o Aklo 3 vezes, dando um pouco mais de forma à ideia do que ele poderia ser, onde ele diz: "Eu não acredito que possa ter se aliado a poderes que não dessa terra, poderes no espaço, além do tempo e além desse universo. Ele se eleva como um colosso, se levarmos em consideração o que dizem os textos Aklo." E em seguida: "Mais tarde eu subi ao sótão, onde encontrei vários baús repletos de livros estranhos, muitos de aspecto completamente alienígena, tanto em sua escrita quanto em sua forma. Um continha variações da fórmula Aklo que eu nem sabia existir. E finalmente, eu acredito que mais de uma presença possui tal tamanho, e eu sei agora que o terceiro ritual Aklo que eu achei no livro do sótão ontem tornaria tal ser sólido e visível." Nesse texto, Lovecraft expande o conceito do Aklo de meros caracteres ou língua para uma cultura. Os textos Aklo, na realidade, compõem fórmulas e rituais. A ideia de que um ritual Aklo deveria ser usado para tornar um ser imaterial em uma presença sólida e visível é o que é compatível com a ideia que foi usada no conto O Horror de Dunwich, onde Wilbur Whateley deseja manifestar em seu mundo uma dessas criaturas, usando as fórmulas contidas no Necronomicon. Assim, o Aklo que ele aprende pode ser uma parte fundamental do processo de evocação. Nos diários de Alonzo Typer existe a menção de uma série de rituais Aklo. Isso poderia indicar uma forma não apenas de linguagem, mas também de uma tradição mágica, assim como o Cabala tem sua cultura e caracteres. Aklo, então, poderia ser uma cultura que transcende o alfabeto e a linguagem. No Assombro das Trevas, Lovecraft faz também uma outra menção ao Aklo, mas dessa vez numa forma mais ampla. Foi em junho que o diário de Blake falou de sua vitória sobre o criptograma. O texto estava escrito na sombria linguagem Aklo, usada para certos cultos de maligna antiguidade, e que ele aprendera de maneira hesitante através de suas pesquisas anteriores. O diário é estranhamente reticente sobre o que Blake decifrou, mas ele estava claramente impressionado e desconcertado com seus resultados. Havia referências a um assombro das trevas que poderia ser desperto ao contemplar as profundezas do trapezoedro brilhante, bem como conjunturas insanas sobre
os golfos negros do caos de onde ele era invocado. Tanto o texto de Machen quanto os de Lovecraft dão a ideia clara de que o Aklo se deriva de uma cultura incrivelmente antiga e muito mais avançada nas artes obscuras. Uma cultura e uma linguagem capaz de invocar criaturas de outras dimensões, materializá-las em nosso mundo e que é pouco conhecida pelas pessoas nos dias de hoje. Uma cultura que possui uma língua proibida, tão poderosa e possivelmente não humana. Em vários textos, Lovecraft faz uso dessa língua para dar clímax a alguma passagem específica, como no caso de Charles Dexter Ward, onde a fórmula é usada, ou os gritos que ecoam em diversos de seus contos. Lovecraft não apenas nunca batizou explicitamente essa língua, como também nunca ligou suas diversas menções em diferentes contos em uma única fonte, geralmente apontando que um dos personagens encontrou as evocações em livros malditos, como o Necronomicon ou o de Vermes Mysteries. Cada um desses livros tendo sido escrito por diferentes pessoas, em diferentes épocas, mas de forma implícita, lidando com as mesmas criaturas do panteão Lovecraftiano, algo que deu origem ao mito de Cthulhu. Podemos assumir então de que essa linguagem tem origem extraterrestre e foi usada por magos, feiticeiros, sacerdotes e ocultistas que entraram em contato com tais seres, os grandes antigos. Mas seria correto dizer que essa língua ou cultura alienígena seria o Aklo? Machen nunca foi além de sua única menção aos caracteres Aklo, mas Lovecraft escreve que o Aklo é usado por certos cultos de maligna antiguidade, trazendo assim informações sobre os horrores que se escondem além do tempo e do espaço. Os próprios nomes das divindades parecem derivar do Aklo, ou ao menos parecem ter chegado à Terra nessa língua. Cthulhu, Shub-Niggura, os Shoggoths, Kutuga, Satoga, entre outros. Além de outros nomes como a cidade de Helm, construído pelo grande Cthulhu, o Planalto de Leng ou mesmo a misteriosa Sarnath. Além disso, existem menções a fórmulas e rituais, como a fórmula Donna, como fórmulas mágicas. Se somarmos a isso a menção de Lovecraft ao aspecto completamente alienígena, tanto em sua escrita quanto em sua forma, podemos associar não apenas os rituais, mas a origem dos antigos e seus costumes ao Aklo. Talvez os antigos sejam o povo do Aklo, assim como nós somos os seres humanos. Um ponto importantíssimo do idioma Aklo é que, ao contrário de qualquer outro idioma conhecido, ele não foi concebido para ser pronunciado por humanos, ou por criaturas presas na forma humana. Ele nem mesmo foi concebido para ser pronunciado com o uso de uma garganta e uma língua humana, de modo que devemos ter ciência de que o Homo sapiens falando o Aklo é como um gorila tentando falar uma linguagem de sinais. Sempre uma mera aproximação é limitada por causa de nossa anatomia, neurologia ou mesmo consciência. É um idioma que deve ser falado principalmente com a mente e não com as cordas vocais. Essa ideia foi desenvolvida de forma magistral por Alan Moore no conto curto O Pátio, um tributo a H.P. Lovecraft. Em sua visão, o Aklo não é apenas uma língua alienígena, mas uma chave para abrir as portas da percepção da mente humana. De acordo com Moore, apenas ouvir, ler ou pronunciar o Aklo não causa nenhum efeito à mente, mas se absorvida por um cérebro em um estado alternado de consciência, os resultados são devastadores. Enquanto Lovecraft trabalhava apenas com a tradução do significado de cada palavra, Moore, então, trabalhava com a compreensão de cada significado. Assim,
Se uma língua é um sistema formado por regras e valores presentes na mente dos falantes ou de uma comunidade, Alan Moore parece ter encontrado a fórmula para, através do Aklo, reprogramar o cérebro e a consciência com os valores presentes em uma cultura alienígena pré-humana. Moore, então, afirma que o Aklo é a sintaxe de Ur, o vocabulário primogênito que recebeu sua forma das criaturas pré-conscientes que vieram das estrelas. Ele é composto de cores perdidas e intensidades esquecidas, muito difíceis de serem absorvidas pelo cérebro humano. No entanto, como escreveu Blake, se as portas da percepção estiverem limpas, tudo aparecerá para o homem tal como é, de forma infinita. Isso também é capaz de fazer com que a pessoa pareça enlouquecer, já que os valores que temos são completamente diferentes daqueles que inundam a nossa mente. Algo que é constante nos textos de Lovecraft. Pois, quando um personagem se confronta com um conhecimento alienígena antigo, normalmente ele enlouquece, recebe uma maldição ou morre. Não necessariamente nessa ordem. Como Lovecraft e sua turma não desenvolveram o Aklo além de citações breves e enigmáticas, coube a seus fãs modernos e contemporâneos desenvolver a língua. Inclusive, muitos a rebatizaram de Rielma, Kutuvian ou Tsaio, além de Lovecraftiano e outros nomes. No entanto, um primeiro obstáculo que encontramos quando começamos a analisar o Aklo é que ele foi desenvolvido por pessoas que falavam inglês e que não tentaram desenvolver a complexidade da língua. É importante comentar que não existe um alfabeto Aklo oficial, nem criado por Machen, Lovecraft ou outro escritor. O que existe são trabalhos feitos por fãs que tentam representar o que consideram ser o alfabeto. O problema, com a maioria, é que eles são muito rebuscados e pouco práticos. Por fim, devemos considerar sempre que o alfabeto Aklo nunca terá uma aproximação fonética da forma pronunciada da palavra, pois ele representa imagens, sensações, emoções e impressões alienígenas, coisas que o limitado cérebro humano não pode processar. Então, já que a nossa mente filtra apenas o que podemos processar ou compreender, podemos afirmar que o que sabemos dessa língua fictícia é muito limitada, tanto quanto o que sabemos dos grandes antigos, inicialmente criados por H.P. Lovecraft. Obrigado mais uma vez, ficamos por aqui, até o próximo vídeo, exploradores.